Senhor presidente, colegas vereadores, internautas, assistência. Coincidências à parte, já que tivemos ontem a final, e ela foi transferida em função da intempérie do último fim de semana. Embora saibamos que esporte, política e religião são paixões difíceis de discutir, esta é uma casa política onde discutimos política, né? Não devemos entrar no campo religioso, mas homenagearemos as igrejas de confissão luterana agora no final do mês. Então, por que não entrar na terceira paixão e homenagearmos o esporte? Esse projeto de lei, por mim apresentado, ele institui o dia 7 de novembro como dia do futebol amador. Por que 7 de novembro? Os dois clubes mais antigos da cidade, o 15 e o Oriente, o 15 já tem sua data. É o 15 de novembro, inclusive feriado. Mas o 7 de novembro é a data de fundação do Esporte Clube Oriente. Permite a parte, colega? Permita. Não quero cortar teu raciocínio, até mesmo porque falasse no meu clube, aqui em Campo Bom todo mundo sabe que torço para o Oriente. Mas o Rio Grandense foi num 3 de maio de 1931, é 3 anos mais velho que o Oriente. Salve. Isso. Então, em razão do Clube Oriente, e até porque as finais do Clube Oriente, que ocorriam junto com o 15 no estádio Sadi Schmidt, por que não homenagear os atletas daquele clube, que deram origem ao futebol amador junto ao Rio Grandense, mas em que pese o Oriente tem a sua história, tem a sua grandeza, e muitas vezes ela não é tão valorizada quanto a do 15 de novembro, que já se tornou por 3 vezes vice-campeão gaúcho, não só de futebol amador, mas de profissional também. Então, resgatar a história é importante. O que eu fiz também? Em 1997, eu resgatei aqui, quando o Esporte Clube Oriente foi bicampeão gaúcho de juniores, na categoria amadores. Resgatei o nome deles, resgatei o nome dos primeiros jogos do 15 de novembro, no antigo Morro das Pulgas, resgatei a foto lá de 1933, do Clube 15 de novembro, do Rio Grandense, também citado pelo colega, e uma matéria até no jornal Correio de São Leopoldo, de 5 de abril, jornal 5 de abril, do Diário de Notícias, que fala a respeito do Campeonato Citadino de São Leopoldo à época. Então, aproveitando, se Vossas Excelências concordarem que tenhamos esse dia, será o dia de homenagear todos aqueles que participam desse esporte. Não só os campeões que se apresentaram ontem, por exemplo, o Independente, que venceu o Palmeirinhas na Copa 40, ou o Flamengo, que venceu nos primeiros e segundo quadros, mas também todos aqueles que participam com devoção, denodo, dedicação, muitas vezes do próprio bolso, pagando para jogar, muitas vezes tendo que fazer tratamentos médicos na segunda, terça ou quarta, após os jogos, cansados, mas lá, praticando esporte amador, né, e colocando a nossa cidade num diferencial. Eu vejo pelo diferencial, não só pela forma como se pratica, mas você se lembra algumas semanas atrás a homenagem que o vereador João Paulo recebeu? Por que o vereador João Paulo recebeu uma homenagem de um clube de futebol? Porque a partida ela evoluiu de uma forma até desfavorável com uma agressão. As nossas partidas têm suas picuinhas? Tem. Porque futebol é isso. Todos nós sabemos. Mas elas têm o respeito mútuo. As pessoas se encontram na segunda-feira para comentar futebol e não para discutir o futebol. Nós aqui discutimos política, né? Mas comentamos política também. Então, façamos do exemplo do futebol o exemplo da política. Se tenhamos um bom futebol, tenhamos uma boa política. Então, conto com a aprovação dos novos pares para que tenhamos o dia do futebol amador na nossa cidade. Muito obrigado. Nenhum vereador mais querendo discorrer sobre o projeto. 50 está em votação. Projeto de Lei 50 de 2017, do Poder Legislativo, aprovado por unanimidade.
Com a palavra o secretário. Câmara Municipal de Campo Bom. Objeto, projeto de lei 51/17 do Poder Legislativo. Autor, vereador Paulo Tigre. Ementa. Dispõe sobre o ingresso de animais domésticos e de estimação em hospitais públicos, privados, clínicas da família e ambientes terapêuticos e de tratamento, e da outras providências. A Comissão de Justiça, Redação e Serviços Municipais posiciona-se favorável por 2 votos e 1 voto contrário, tendo em vista o parecer jurídico da Casa. E a Comissão de Orçamento, Finanças, Educação e Bem-Estar posiciona-se favorável de forma unânime. E a análise jurídica por tratar-se de projeto de lei que permite conduta já autorizada, fica prejudicada na sua viabilidade. E a razão da inconstitucionalidade seria, repita-se, a afronta ao princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Está em apreciação, senhores vereadores, projeto de lei 51 de 2017 do Poder Legislativo. Nenhum vereador querendo escorrer, está em votação. Senhor presidente, questão de ordem. Eu não sei se por equívoco do secretário, mas ele tem lido, aprovado por unanimidade, a questão da Comissão de Constituição e Justiça, mas eu não votei em nenhum desses projetos. Eu não participei das reuniões. O orçamento foi unânime e comissão de orçamento tem voto contrário. Tá, mas eu não votei, presidente. Não pode ser contrário, pode ser ausente. Contrário, não votei. Tem 1 voto contrário e o voto favorável. Questão de ordem também, presidente. Só para justificar o meu voto, em consonância com o parecer jurídico da questão que não há nenhuma vedação legal. É uma questão, daqui a pouco o vereador Tigre deve dominar até mais o assunto. É uma questão de cada instituição ali, do médico avaliar essa questão. É mais da questão da parte médica e hospitalar do que propriamente legal. A lei, em momento nenhum, proíbe isso. Que a lei não proíbe. Mas quanto ao mérito, muito favorável. Vereador Cirano, o senhor está inscrito para falar? Não? Tá. Falta o voto do vereador Jocely e o vereador Cirano. Projeto de lei 51 de 2017, aprovado por unanimidade.